Eu vim nesse vídeo falar sobre o dilema dos TRTs, que eu acho que o TRT está com dupla personalidade, né? Os TRTs em geral. Tem que se decidir aí, né? Porque ou você está em crise ou você está fazendo um monte de concurso e vai chamar milhares de pessoas. Porque se você olhar aqui, ó, os comentários de vídeos que eu faço sobre os TRTs, um monte de gente reclamando, né? Nossa, TRT não chama. Ah não, é melhor fazer TRF. É melhor fazer TJ, é melhor pensar em outra área. Só que aí você olha as notícias, né? A gente vai ter talvez aqui 6 TRTs em 2026, muito provável isso. 14 TRTs até 2027, TST também pode sair. E assim, chegou a hora de entender como é que esse mundo funciona, né? Eu vou te explicar tudo aqui em detalhes, viu? Por quê? Temos um TRT novo confirmado. Eu já tinha avisado para vocês que ia sair, né? Mas agora ele está autorizado. O outro TRT já divulgou os cargos, TRT Rio Grande do Sul. Vou explicar isso para você. E ainda nós podemos pensar nessa dualidade aqui, né? TRT Minas, TRT Pará e Amapá, TRT Bahia. Pô, eles estão, na verdade, previstos lá para 2027, né? Já avisei isso para vocês. Só que pelo jeito eles podem sair em 2026. O que está acontecendo? Tá? Então vem comigo, eu vou te explicar tudo. Já deixa sua curtida, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, faz tudo o que você tem que fazer. E ainda, eu recomendo demais que você aproveite para clicar aqui ó, no primeiro link, que eu vou ensinar para você passo a passo como passar nos TRTs que na minha visão continuam sendo a melhor oportunidade. E inclusive eu vou gravar um outro vídeo aqui falando sobre a minha decisão, né? Se eu vou realmente voltar a estudar para concurso, eu preciso decidir agora, porque a oportunidade mais fácil para mim, pessoalmente, né? Já vim ali dos TRTs, seria aproveitar essa onda de TRT e voltar para o TRT. E é algo que eu estou pensando em fazer, sendo bem sincero. Só que eu não sei se é o melhor caminho para mim, mas aí eu faço isso daqui em outro vídeo e explico tudo em detalhes, tá? E ainda eu recomendo que você entre agora no aplicativo do Aprovação Ágil, na verdade o novo site de questões da Aprovação Ágil, tem o link para você começar a estudar de graça aqui se você quiser. E aí você vai ter cronograma montado com a nossa Revisa.a, nossa inteligência artificial. Esse cronograma te acompanha, você faz simulado, você estuda com as melhores questões com engenharia reversa. E ainda no dia 3 de agosto agora nós vamos liberar a nova resolução passo a passo, que é uma ferramenta que faz a engenharia reversa da questão de forma completa com você. Você que não consegue se desenvolver só com o texto ali do comentário oficial e tudo mais, você vai ter a resolução passo a passo e eu prometo explicar para vocês em detalhes como que isso funciona. Você pode até entrar no site de questões da aprovação ágil, você vai ver um vídeo ali explicando tudo em detalhes, beleza? Vamos lá, gente, ó, vamos falar sobre as notícias de TRTs. Quais são as notícias concretas? TRT Mato Grosso acabou de autorizar o concurso. Ele vai acontecer daqui a pouco, provavelmente banca FCC. O TRT 8, Pará e Amapá, já fechou com a banca, gente. E ele estava previsto só para 2027. TRT Rio Grande do Sul, ele confirmou os cargos. Já está autorizado, provavelmente vai fechar aqui com a FCC também nos próximos dias. Praticamente todos os TRTs são da FCC. Até o TRT 8, né, que já teve ali, ó, CESP, Sebrasp, fechou com a FCC. Então, é muito simples, todas as provas são muito parecidas, elas vão acontecer agora, padrão FCC. Só que primeiro eu quero explicar essa coisa aqui, ó. O que está acontecendo com os TRTs, cara? TRT tá bom ou tá ruim? Porque tem um monte de gente falando aqui, pô, tá uma crise danada, não estão chamando ninguém. O orçamento tem ali, né, até bastante vaga, nomeação prevista, mas não chama ninguém. O que acontece? Gente, os TRTs são os melhores tribunais, continuam sendo, vão ser durante os próximos anos, vão ser para sempre na minha visão, a não ser que eles mudem totalmente a Constituição, que eles acabem com o sistema trabalhista do Brasil, o que não é viável, sendo bem sincero. Por muitos e muitos anos, e eu acho que eu tenho aqui ó, meus 40 anos, né? Tô aqui gravando aqui fora porque eu tô ficando velho, preciso tomar sol. Eu acho que eu não vou ver os TRTs diminuírem de tamanho, sendo bem sincero. E você tem que parar de fazer duas coisas. Seguir gente que não sabe sobre concurso. Se você quer ser concurseiro, quer ter resultado, para de seguir quem não sabe sobre concurso. Quem fica botando pânico. Tem um monte de gente que está na lista de aprovado e fica triste porque, ah, nossa, o meu TRT não chamou 1000 pessoas. Gente, nenhum órgão pequeno vai chamar 1000 pessoas, nem o TJ do seu estado. Você tem que entender que os TRTs chamam, sim, milhares de pessoas a cada ciclo. Isso vai continuar acontecendo. É normal a gente ter um ano fraco, 2 anos fracos, no terceiro ano vem uma bomba ali de nomeações. Então o mundo é assim, você tem que entender que quando você passa no concurso, você tem 4 anos. Os TRTs, isso daqui, gente, não é um achismo meu, são números. Você pode pesquisar aí, ó, Justiça em Números, lá do CNJ. Você vai ver que os TRTs têm mais servidores. Em 4 anos a tendência é que eles chamem mais pessoas.
Quando precisar, daqui a pouco, eles vão criar mais varas em outros tribunais. Vão criar o TRT 25, né? O TRT 8, Pará e Amapá, vai ser dividido. Vão fazer o TRT 25. Isso daqui vai criar uma grande oportunidade. Muita gente vai ser nomeada para o TRT 25, provavelmente com esse concurso do TRT 8. Então as oportunidades estão aí. Os TRTs vão continuar no ciclo de 4 anos, que é o padrão do concurso, 2 anos mais 2, nomeando milhares de pessoas. E vários TRTs vão acontecer. Para de olhar só para a foto. Pode ser que esse ano está fraco. Ano que vem, talvez melhore. No próximo ano, começa a chamar demais. Você tem que sempre fazer isso, cara. Pesquisa, pô. Eu explico isso daqui em detalhes em todos os vídeos, gente. Para de ser raso no que você quer. Se você quer concurso, comece a se aprofundar, entender o que acontece de verdade. E eu tenho experiência, gente, aqui, ó, desde 2007, 2008, olhando para a TRT, olhando para todos os tribunais. E eu te confirmo, nenhum é melhor do que TRT. Não é à toa que eu mesmo estou pensando em voltar. E aí depois eu explico o que está acontecendo aqui, que tem vários enroscos, mas eu prometo explicar isso daqui para vocês em outros vídeos. E agora, gente, a notícia que nós temos é essa. Provavelmente teremos 6 TRTs em 2026. Quais são eles? TRT Rio Grande do Sul, que é o mais adiantado aqui na minha visão, ou que mais adiantado em etapas, né? O TRT 8 que ele passou na frente, beleza, fechou com a banca. Mas, na minha visão, aqui ó, de forma, pensando aqui na verdade, na estrutura dos TRTs, em tudo que eu já vi aqui. Quais os mais próximos na minha visão? Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Piauí. Por quê? Porque eles vencem nesse ano, tá? Mas lá para o final do ano. E a tendência sempre é que o concurso vença, eles façam um novo concurso. E outros que podem acontecer, né? TRT 8, que eu já expliquei aqui, Pará e Amapá, que vence, na verdade, só no ano que vem. Isso daqui não é comum eles adiantarem o concurso desse jeito. E TRT Minas Gerais já anunciou concurso para esse ano. Outro que pode acontecer nesse mesmo caminho, gente, que é muito grande, que vence no ano que vem, e que provavelmente está olhando para esses outros grandes TRTs que estão se adiantando, TRT Bahia, viu? Porque a tendência é que eles façam o mesmo. Tenta garantir aqui já o orçamento para esse ano, já cria o procedimento interno, para no ano que vem já estar tudo redondinho e soltar o concurso. E eu acho também, até se eu tivesse que apostar aqui, gente, que mesmo ó, fechando com o FCC e tudo mais, esses concursos terão provas para 2027, tá? Essa daqui é a minha aposta. Pode acontecer antes, gente, eles podem se adiantar, né? O TRT, TRF3 fez isso recentemente. O TRT São Paulo, se eu não me engano, né, foram tantos TRTs aqui, mas o TRT São Paulo, o TRT 15 também se adiantou e soltou. Porque eles querem se adiantar, eles querem ter a lista, eles querem garantir o orçamento também, né? Tem uma questão ali que o concurseiro não vai olhar agora. E o concurseiro tem que se preocupar com a data de prova. Então, independentemente das notícias, eu quero que você esteja pronto, porque vamos ter vários TRTs. Vai ter um monte de notícia aqui, ó, de crise nos TRTs, e vai ter um monte de notícia de que o concurso dos TRTs vão sair. E as duas ali têm o seu lado de verdade, né? Esse fato aqui de que os TRTs estão em crise, gente, isso daqui é algo cíclico, sempre tem. Quem passou pela pior crise dos TRTs, sabe quem foi? A Natasha, que está aqui, ó, tá trabalhando no TRT nesse momento, home office, TRT 15. Ela pegou a pior crise, cara, a pior crise dos TRTs, em termos de nomeação, que ficou mais tempo, na verdade, foi a crise do impeachment da Dilma. E logo depois, ó, veio aquele repuxo, sabe? Chamou um monte de gente. Aí depois teve a crise do Bolsonaro, né? Quando ele entrou lá, cortou 92% do orçamento dos TRTs. Eu lembro que nos TRTs, cara, pra você ter uma ideia, nessa época, a galera do TRT São Paulo não tinha grana para colocar gasolina, porque o orçamento estava pendurado lá mesmo nos carros de desembargadores. Eu trabalhava em gabinete naquela época. Olha isso. Logo depois, enxurrada de nomeações. O TRT São Paulo, historicamente, chama milhares e milhares de pessoas. Por que você não pode estar nessa lista? E aí, uma coisa importante também, né, que é uma das notícias que eu dei aqui, o TRT Rio Grande do Sul, ele já confirmou cargos, né? E aí os portais de concurso começam a fazer um monte de estardalhaço. Olha, veja a lista completa de cargos. Sinceramente, cara, se você está estudando para TRT, você não tem nem que perder tempo com isso. Para de perder tempo com coisa perdida, coisa que você mata aqui com fundamentos. Ó, eu vou te explicar aqui em menos de um minuto. Se você é formado em Direito, você vai escolher o cargo de analista judiciário da área judiciária. É o que mais chama, hoje tem muito home office, você vai ganhar mais de 18 mil reais iniciais, topo de carreira você vai ganhar mais de 30 pau. É o cargo que mais chama aqui de nível superior, claro, para formados em Direito. A gente está falando de um tribunal, jurisdição, eles precisam de muitas pessoas formadas em Direito, fechou? Se você não é formado em Direito, você vai para o cargo de técnico judiciário da área administrativa, que paga aqui, ó, R$ 11.500 iniciais, no topo da carreira você vai ganhar ali pelo menos uns 20, né, seguindo o padrão aqui da carreira, e é o melhor cargo para você, é o que mais chama, é o que historicamente mais chama. Agora, as outras especialidades, ó, outro que pode chamar relativamente bem, aqui temos dois, na verdade, que é o policial, né, judicial, polícia judicial, APJ,
que chama pouco, né? Mas tem ali, dependendo da sua característica, se você sempre gostou de concurso policial, mas quer ter a carreira ali de um tribunal, pode ser uma boa para você, e o conteúdo de estudo é um pouco diferente, né? Ele vai ter algumas etapas diferentes e tudo mais. Posso até fazer vídeo sobre isso depois também, se vocês quiserem. E um outro cargo que pode chamar bastante é o de TI, tá? Para TI, inclusive, né? Eu estou pensando em fazer até uma estrutura aqui para ajudar a galera. TI, gente, é algo que promete chamar bastante nos próximos anos em todos os tribunais. Tem uma carreira muito legal, home office praticamente garantido. E você não precisa ser formado em TI. Sabia disso? Você pode ter qualquer graduação e fazer uma pós em TI. Esses são os requisitos do cargo. Você ser formado ali na área de tecnologia, já graduado nisso, ou você ter qualquer graduação e fazer uma pós. Então faz sentido, às vezes, se você pensar nessa carreira, porque ela promete chamar demais, claro, PJE, a estrutura digital aqui aumentando, tem uma necessidade maior desse tipo de servidor, certo? E a furada de sempre, que eu já expliquei várias vezes, é o analista judiciário da área administrativa. Esse daqui está praticamente em extinção, eu até fiz um vídeo, né, sobre o TRT-8, que, se eu não me engano, eles chamaram 5, sabe? E é um cargo que praticamente está em extinção, gente. Não é que ele vai acabar, é que eles vão deixar ele de canto mesmo, tá? Eu já expliquei isso daqui em vários momentos, porque agora o técnico de nível superior desse cargo praticamente morreu, fechou? Deu para você entender aqui a parte estrutural, né? Então, ó, na prática aqui, ó, são 2 cargos que realmente importam, tá? Para de ficar vendo notícia sobre isso. Ah, Gustavo, mas eu quero fazer de psicologia, eu sou psicólogo. Então você tem que montar um planejamento totalmente diferente, você não vai pensar em TRT. Você pode até pensar momentaneamente em um TRT aqui. Só que você tem que entender que esses cargos não fazem parte da estrutura do núcleo duro ali dos TRTs. Então eles vão chamar pouquíssima. A tendência é que tenha terceirização nesse tipo de cargo, sendo muito sincero com você. Então ele vai chamar pouco e você tem que montar uma estratégia. Você pode até montar uma estratégia de fazer todos os TRTs, mas o que faz sentido é você se posicionar na área, por exemplo, aqui de psicologia. Fazer concurso de prefeitura, concurso estadual, fazer concursos da sua área, entendeu? Então a estratégia tem que ser diferente. Eu recomendo que você pense sobre isso. Eu falo muito sobre isso com a galera do VIP da Aprovação Ágil. Inclusive, ó, reforçando, nós vamos abrir umas vagas novas no VIP, porque a resolução passo a passo, que é uma ferramenta nova que nós criamos ali no site de questões de aprovação ágil, que vai mudar para sempre a forma como vocês estudam, ela vai ser disponibilizada apenas para os VIPs. E a gente já está, né, eu já comecei a contar isso daqui, principalmente lá no nosso Instagram, tudo mais, e alguns vídeos do YouTube também dei um teaser aqui, tem muita gente procurando, e nós decidimos abrir mais algumas vagas no VIP, mas vai ser algo bem limitado, a gente vai fazer uma condição muito especial a partir do dia 3 de agosto, vai ser por pouco tempo para poucas pessoas, tá? Eu recomendo que você fique atento, e essa ferramenta que é a resolução passo a passo, ela é, cara, demais, sério, eu fiz vários testes aqui com pessoas que nem são da área, sabe? Peguei uma galera que, meu filho mesmo, nunca viu nada de direito, nunca viu nada de outra matéria que eu coloquei lá, ele fez a questão e entendeu. Pegamos até algumas pessoas aqui, sabe, com mais idade, que já estão há muito tempo sem estudar. Fiz usar na minha frente, assim a pessoa entendeu. Então vai ser algo muito diferenciado e só a galera do VIP que vai ter acesso inicialmente, provavelmente para sempre, tá? Até porque a gente vai ter uma mudança muito drástica aqui na aprovação ágil nos próximos meses, fechado? Então é isso, gente. Vai valer a pena, tá? Os concursos de TRT são os melhores. Quem entrar nessa lista aqui, nas listas, né, de aprovados dos TRTs, tem um potencial gigantesco de nomeação. Só que assim, gente, esse é o mundo real. E nem sempre os TRTs intermediários aqui vão nomear milhares de pessoas. Você tem que fazer os concursos ficar em lista até ser nomeado, para resolver a vida. Passou em um concurso mais ou menos, né, de TRT, cara, continua, está no caminho certo, faz o outro e chega na frente. Só para de estudar quando você for nomeado. A estratégia de TRT é linda por causa disso. É uma chave que você estuda ali, né, que você vira a chave, você está pronto para abrir 25 portas. São 24 TRTs, mais o TST, 26 na verdade agora, porque vai ter o TRT 25 também. Então, se prepare, tá? Inclusive, eu prometo fazer um vídeo aqui dizendo se você vai ter que competir comigo também. Porque, objetivamente, o caminho mais fácil para mim aqui, né, eu quero fazer uma mudança drástica na minha vida aqui em todas as áreas, é estudar para TRT. Né, porque a gente está na enxurrada de TRT, eu já estou quente aqui, né, porque eu faço muito conteúdo, trabalho com a nossa equipe de produtos aqui, principalmente ali, claro, com foco em TRTs, então eu estou bem quente para essas matérias, mas eu preciso fazer um ajuste, né, porque é diferente você gerar o conteúdo ali, né, estudar e fazer prova, que faz tempo que eu não faço. Mas eu acho que eu consigo chegar bem, mas aí eu preciso discutir algumas coisas com vocês, né, vocês sabem que eu estou medicado, estou fazendo terapia e tudo mais, então aqui é uma das etapas da minha terapia e vocês me ajudam até, né, inclusive você que não gosta de mim aí, fica enchendo o saco aqui nos comentários, né, e não tem problema, você me ajuda também, tá? Mais do que você pensa, né, hoje eu te aceito, eu ainda não aceitava não, ficava com raiva, tá? Mas é isso, gente, ó,
eu recomendo que vocês aproveitem e cliquem aqui nos links, tá? Tem um primeiro link, eu ajudo você a entender plenamente esses TRTs e garantir a sua aprovação, e eu recomendo que você aproveite tudo que eu ensino para você aqui, tá? Vai ficar disponível por pouco tempo, eu só vou deixar isso daqui no comecinho do vídeo, né? O YouTube entrega um pouco, depois some e eu tiro as coisas porque senão vira bagunça, e aí vem uma galera nada a ver para ver esses vídeos e esses conteúdos que eu libero aqui. E o segundo link, você pode entrar no site de questões e começar a estudar de graça se você quiser, tá? Claro que a gente tem vários planos, tem ferramentas diferentes, mas você já consegue estudar de graça com um link que eu vou deixar aqui, o segundo link na descrição, e tem muita coisa legal para vocês aqui na descrição também. E em breve, provavelmente já nessa semana ainda, eu prometo fazer esse vídeo aqui contando se eu volto a estudar para TRT, se eu vou querer fazer outro concurso. Uma coisa que sempre me perguntam, né, que era o meu planejamento lá quando eu comecei a estudar, pô, vou fazer para juiz? Cara, juiz, eu acho que vou dar um spoiler para vocês aqui. Eu acho que eu não quero, mas mesmo se eu quiser, eles não deixam eu passar. Sabia? Eu vou explicar depois. Eles não deixam, acho que nenhum tribunal vai deixar eu passar. E aí eu conto o que acontece nisso daqui para vocês também, né? Eu já me expus muito aqui, certeza que eu não consigo. Né? Depois eu explico para vocês. Se quer esse vídeo, conta aqui. E em breve a gente se vê aí, beleza? Então, ó, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, faz tudo que você tem que fazer aí, segue o Bitolê em todas as redes sociais e, claro, aproveite essa estrutura nova aqui, ó. E aproveita e me ajuda que eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui, né? Agora vai ter uma mudança grande aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.